Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Eu tive aqui algumas dificuldades para iniciar o vídeo, mas queremos louvar e exaltar o nome do Senhor, autor e consumador da nossa fé. Na semana passada a gente iniciou a live com um louvor, Marcinho estava tocando louvor aqui. E eu quero arriscar também iniciar com louvor. Enquanto os irmãos vão entrando, a gente vai louvando e o Senhor vai operando, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, um desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Nos alegramos no Senhor, porque Ele não nos deixa em meio às lutas e às dificuldades. O nosso Deus, Ele não nos impede de viver tribulações, mas Ele está conosco em todas elas, e isso é o motivo da esse é o motivo da nossa alegria. A confiança de que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não podemos esmorecer, amados. Precisamos continuar marchando, precisamos continuar avançando para a conquista daqueles que ainda não conhecem o Senhor. Nós precisamos continuar avançando mesmo diante das dificuldades, porque o nosso Deus é bom. O Senhor Jesus, Ele nos diz na sua palavra, que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. E nós buscamos este ânimo no Senhor, essa alegria no Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós louvamos ao Senhor por esta rica oportunidade, de estarmos compartilhando com a igreja mais uma vez. Hoje nós vamos estudar um pouco o livro de Colossenses, a carta de Paulo, a igreja que está em Colossos, que fica atualmente ali na área próxima à Turquia, a área da Turquia. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Nós pedimos aos irmãos, queremos pedir aos irmãos que abram suas Bíblias, no livro de Colossenses, para estar acompanhando aí o estudo, Vamos pedir ao Senhor que seja um estudo proveitoso, que nós possamos refletir naquilo que o Senhor, Ele quer falar conosco nesta noite. O Senhor está sempre nos lembrando, que precisamos ter esperança no Senhor, que apesar de qualquer situação, o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que não podemos ser levados por qualquer tipo de situação, mas que precisamos estar unidos com Cristo. Nós já aprendemos
que quando estamos unidos com Cristo somos fortes, não pela força do nosso braço, mas pela força que está em Cristo. Ele está em nós e nós continuamos buscando a este Deus Todo-Poderoso, que é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Quero já saudar os irmãos que estão acompanhando conosco, né, a live. Alguns irmãos não conseguiram entrar ainda. Vamos ficar aguardando os irmãos entrarem. Vamos seguindo, não dá pra gente aguardar os irmãos, né? Mas hoje, Paulo vem apresentar a esta igreja Cristo como a solução. Cristo como a solução para a alienação humana de Deus. Apresenta Cristo, aleluia. Paulo apresenta Cristo, né, como solução para a alienação de Deus. E por fim, todas as coisas são transformadas e reunidas em Cristo. Paulo vai deixar isso muito claro. A gente já vem falando sobre isso nas outras cartas, mas Paulo traz também a esta igreja esta mensagem. Esta igreja não foi evangelizada por Paulo, né? No capítulo 1, a gente vai ver que quem evangelizou esta igreja foi o irmão, eu não quero errar que o nome dele é diferente, Epáfras, né? O irmão Epáfras, ele evangelizou esta igreja, a igreja de Colossos, a igreja de Colossos, a igreja de Laodiceia, né? E algumas outras igrejas. Esse irmão foi ter com Paulo. Paulo estava preso quando escreveu esta carta. Este irmão foi encontrar com Paulo, Epáfras, e compartilhou com Paulo as dificuldades que essa igreja estava vivendo. Paulo, preocupado, né, com a causa do evangelho, preocupado em fazer crescer, em tornar maduro os servos do Senhor, né, em desenvolver a espiritualidade dos irmãos, também se propôs a escrever a carta para esta igreja que ele não evangelizou. Mas Paulo, como nós, ele crê que cada um tem um papel na igreja de Cristo. Cada um tem um papel, cada um tem a sua função. E nós muito bem. Não é porque a igreja não foi evangelizada por Paulo que ele não poderia ensinar a essa igreja, trazer palavras de edificação para essa igreja, de despertamento para essa igreja. É o que nós temos feito, né? Nós temos procurado anunciar o evangelho de Cristo, né, em tempo e fora de tempo, para que todos aqueles que já conhecem ao Senhor permaneçam firmes no Senhor, e aqueles que não conhecem tenham a oportunidade de estarem firmados em Cristo, né? Conhecendo o Senhor, se entregando ao Senhor, né? Como o Salvador das suas vidas. Mas vamos lá. É a carta de Paulo, saúde dos irmãos, né? Que já chegaram, alguns irmãos que já chegaram, né? Que bom poder saber que vocês estão acompanhando aí o nosso estudo. Carta de Paulo aos Colossenses. Esta carta, ela é composta basicamente de duas partes. É uma carta também curta, né, com relação a algumas outras, como o Filipenses tem apenas 4 capítulos. Paulo vai fazer, nessa carta, ele vai se apresentar como ele sempre faz, fazer uma oração pelos irmãos, né? Na primeira parte, apresentar Cristo como centro, quem é o Senhor Jesus Cristo e qual é a sua missão, fala da sua própria missão e da vida que é renovada quando aceitamos a Cristo Jesus, no primeiro e no segundo capítulo, até o início do terceiro, né? Ali por volta do verso 4 do terceiro capítulo, ele já começa aí falando sobre os efeitos do evangelho na vida daqueles que aceitam Cristo como Senhor e Salvador. Paulo, ele fica sabendo, né, pelo irmão Epáfras, que existem pessoas que estão deturpando o evangelho, e ele fica muito preocupado. Paulo, ele tem um zelo muito grande para que o evangelho de Cristo permaneça
sendo anunciado como foi recebido do próprio Cristo. Essa também precisa ser uma preocupação da igreja. Por isso, insistimos que o estudo da palavra de Deus é necessário para que não venhamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que permaneçamos olhando para o Senhor, né, que é centro, que é o cabeça da igreja. Amém? E Paulo encerra saudando os irmãos, né, falando sobre alguns irmãos que estão entre eles, inclusive indicando que a carta que foi entregue para os colossenses possa ser lida também para os irmãos que estão em Laodiceia, né? Nós não vemos até agora nós não vimos essa orientação nas outras cartas, mas provavelmente isso acontece porque essas são igrejas que também são cuidadas, foram evangelizadas pelo irmão Epáfras, e o irmão apresenta a Paulo aí uma grande preocupação. Paulo vai dizer em Colossenses que o irmão se dedica muito em oração para que essa igreja cresça, né, e amadureça espiritualmente. Então, Paulo está aí demonstrando esse cuidado do evangelista com essa igreja que estava vivendo todo esse embate, esse enfrentamento, né? Pessoas se infiltraram na igreja para anunciar que deveria ser feito culto aos anjos, que eles deveriam deixar de comer ou comer determinadas coisas, ensinamentos que valiam no passado, alguns deles, e precisavam deixar, porque era apenas sombra daquilo que viria, que era o próprio Cristo, né? Então, a partir de Jesus Cristo, nós deixamos de vivenciar determinadas coisas e eles já não queriam mais que deixassem. Na verdade, havia ali uma proposta de religiosidade para deturpar o evangelho de Cristo, né, para afastar as pessoas do verdadeiro evangelho e tornar as pessoas escravas quando Cristo as tornou livres, né? Nós somos livres em Cristo Jesus para escolhermos por Ele, né? Para escolhermos a salvação que vem dele. Então nós precisamos ter cuidado com essas questões. São questões atuais. Nós estamos falando de cartas que foram escritas há tanto tempo atrás, mas que são tão atuais. Precisamos estar atentos, amados, e somente pelo zelo com a palavra de Deus, pelo estudo da palavra de Deus, é que nós vamos ficar firmados com as nossas mentes ligadas com Cristo para poder rejeitar tudo aquilo que não vier do Senhor. Amém? Vamos lá. Qual é a mensagem que Paulo traz, né? Nós podemos destacar aí 4 mensagens distintas nesta carta. A pessoa de Cristo, a relação de Cristo com a igreja, o segredo de Deus, que inclusive é tema de outras cartas, né? E a união com Cristo Jesus. Paulo, aos Colossenses, revela uma ligação. Paulo apresenta Cristo como aquele que é a revelação visível de Deus, né? Deste Deus que é invisível. Jesus se tornou natureza completa de Deus quando esteve aqui por nós e apresenta Cristo como superior a tudo que foi criado, ocupando o primeiro lugar em tudo. Cristo é o meio que leva tudo a Deus, né? E ele deixa isso muito claro aí, principalmente no primeiro capítulo. Então nós não podemos perder o foco de que tudo é para ele, todo motivo é ele, né? Que tudo que façamos seja para ele, no nome de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo, né? Como já foi apresentado anteriormente em Coríntios, né? Paulo volta a apresentar a igreja como o corpo de Cristo e que Cristo é o cabeça da igreja. Ele que dá vida ao corpo, que controla, que alimenta e que mantém este corpo unido. Se nós estamos achando se há falta de união, é porque nós estamos deixando de viver a vida que Cristo espera que vivamos. Porque a vida com Cristo é uma vida de união. O corpo precisa estar ligado para funcionar perfeitamente.
né? Na carta de Efésios, ele também dá destaque à igreja como corpo de Cristo, né? E enfatiza aí Cristo como a cabeça do corpo. Nós vimos também já em outras cartas esse tema que ele traz na carta de Colossenses, que é a apresentação do segredo de Deus. Nós vimos isso em Efésios, né? O segredo de Deus, qual é a vontade de Deus, qual é o seu plano para o universo. O próprio Cristo vem anunciar este plano, né? Que o segredo de Deus é que judeus e não judeus estejam ligados, recebam a herança através de Jesus. O mistério de Deus é esse, que judeus e gentios são herdeiros em igualdade no corpo de Cristo, segundo Efésios 3:6. Nós precisamos compreender que em Cristo não há acepção de pessoas e que nós não devemos fazer essa separação pelo Senhor. Precisamos continuar crendo na humanidade, continuar crendo naqueles, mesmo naqueles que nos perseguem, mesmo naqueles que vivem situações difíceis, nós precisamos continuar crendo, porque aquele que hoje vive uma situação de dificuldade, que vive uma situação de afastamento do Senhor, amanhã pode ser iluminado por Cristo e estar conosco no aprisco do nosso Salvador. Então nós precisamos continuar crendo que é possível, né, que as pessoas elas podem sim ser alcançadas por Cristo, basta que abram seus corações. Os nossos corações precisam estar abertos, dispostos. Precisamos fazer a escolha correta, e a escolha correta é pelo Senhor Jesus. Precisamos escolher mortificar a natureza velha, a velha natureza, a natureza antiga que nos liga ao pecado, para vivermos uma vida com a nova natureza em Cristo Jesus. E a união com Cristo, né, vai falar sobre como deve ser a vida prática do cristão, né, que também é tema de outras cartas de Paulo. Nós não podemos, amados, achar que a Bíblia é um livro que conta histórias. As histórias, elas trazem ensinamentos, sim, muitos ensinamentos para nós valiosíssimos, mas também traz conselhos práticos para a nossa vida. Não adianta dizer que eu sou discípulo de Cristo e não viver como um discípulo de Cristo. Como é que eu posso viver, pastora, como um discípulo de Cristo? Basta conhecer a palavra de Deus. Na palavra de Deus há toda a orientação, né? Na carta de Paulo aos Colossenses, ele vai trazendo, retomando aí algumas questões que ele traz já em outras cartas, né? Então ele fala também para esta igreja a necessidade da santificação, do afastamento das coisas que nos levam ao pecado e da aproximação que precisamos ter com o nosso Deus Todo-Poderoso. Tá certo? Aí nós temos um panorama rápido sobre o que fala esse livro, né? Qual é a mensagem desse livro. Curtinho, mas rico, riquíssimo, né? Nós podemos aí passar o restante da semana nos debruçando nele, porque certamente o Senhor vai falar poderosamente aos nossos corações. Amém? Então vamos lá. Colossenses capítulo 1. Paulo, ele começa a carta se apresentando, como geralmente ele faz, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Apresenta quem está com ele, né? E como sempre ele faz, ele apresenta uma oração em favor dos colossenses. Como eu havia dito no início, Paulo não foi o evangelizador desta igreja. Paulo nunca tinha visitado esta igreja. Paulo conhecia esta igreja através do irmão Epáfras, que foi quem evangelizou essa igreja, né? E que era líder ali naquele lugar. Epáfras foi encontrar Paulo. Paulo estava preso e, contando a necessidade da igreja, compartilhando com Paulo, né, a necessidade da igreja, Paulo foi usado pelo Senhor para estar aconselhando esta igreja, chamando esta igreja para voltar ao primeiro amor. É o grande chamado do Senhor para nós nestes dias, né? Que voltemos às primeiras práticas, que
Voltemos o nosso olhar para o Senhor, que nos aproximemos dele enquanto é possível, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós precisamos aprender, né, a desenvolver este relacionamento com o Senhor, né? É uma pena que muitas pessoas precisaram entrar numa situação como a que nós estamos vivendo para se aproximar do Senhor. Mas que bom que muitas pessoas têm conseguido se aproximar do Senhor neste momento, e esta aproximação produz um relacionamento maravilhoso, que nos traz paz, que nos traz alegria, né? E que nos concede aí segurança para prosseguir, porque nós aprendemos também, nós vimos lá em Filipenses, no capítulo 4, que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas ele, antes de dizer isso, ele diz: olha, eu aprendi a viver a fome e a escassez, aprendi a estar preso, livre e estar preso, né? Aprendi com as dificuldades. Então, o crente em Jesus não pode achar que a vida com Cristo é uma vida sem problema nenhum. Muito pelo contrário. O crente em Jesus precisa compreender que, assim como o Senhor passou por dificuldades na terra, nós também passamos, né? Mas precisamos estar firmados nele. É importante que a gente lembre disso nesses dias. É a mensagem do Senhor para nós nestes dias. Que não nos deixemos esmorecer diante das dificuldades, mas que nos aproximemos dele, porque ele está sempre de braços abertos para nos ajudar, para nos socorrer, para nos consolar e para nos fazer felizes até a volta do Senhor para buscar a sua igreja. Amém? Eu quero ler o verso 6 do primeiro capítulo, que diz assim, ó. Paulo, ele vai estar falando aos Colossenses, e vai estar falando da libertação que há quando aceitamos Cristo Jesus, né? Através de Cristo, somos livres da escravidão do pecado e da morte e somos levados ao reino de Deus. Então, versículo 6. Essa boa notícia que vocês receberam, o Evangelho, está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. Tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Né? Paulo está contando da propagação do Evangelho, né? Do cuidado que os irmãos têm a partir do momento que receberam este Evangelho e nem da importância que precisamos dar à propagação desse Evangelho, porque aquele que recebe o Senhor Jesus, ele é dotado de amor e esse amor é suprido pelo Espírito Santo para que nós possamos alcançar outros, né? Se estamos desapercebidos, se estamos alheios à necessidade dos outros, precisamos aí fazer um exame para saber o que está acontecendo, porque aquele que conhece o Evangelho tem desejo de anunciá-lo a outros, né? Não quer o céu só para si. A partir do verso 9, Paulo traz na sua oração também algumas orientações para a gente. Na verdade, na sua oração, ele vai nos ensinando como devemos orar. Muitas vezes nós nos questionamos: mas eu falo tanta coisa, como é que eu devo fazer? Eu não sei fazer, como é que faz? Paulo, ele está aqui orando por esta igreja, né? E é muito bonito isso que ele diz, e nós podemos trazer para nós nesses dias. O verso 9 diz assim, ó: por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, de que eles eram felizes pela propagação do Evangelho e permaneciam no Evangelho, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Olha que coisa linda Paulo pede, que os irmãos sejam cheios de conhecimento da vontade de Deus e de toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Nós precisamos deixar de fazer orações segundo o nosso próprio desejo, mas precisamos
colocar as nossas demandas, colocar as nossas necessidades diante do Senhor, aguardando que seja feita a sua vontade, né? Pedindo ao Senhor com sabedoria e a compreensão segundo o Espírito de Deus. Amém? Desse modo, verso 10, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Olha só, quando eu faço a oração, pedindo ao Senhor o conhecimento da sua vontade, né, a sabedoria de Deus e a compreensão que o Espírito Santo de Deus dá, eu vou viver como o Senhor quer e como agrada ao Senhor. Então, se eu quero saber como é a vida que agrada ao Senhor, é a vida que eu vivo segundo a vontade de Deus. Como é que eu conheço a vontade de Deus? Lendo a palavra e orando, porque pela revelação do Espírito de Deus, Ele nos mostra como devemos fazer. Verso 11, pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dEle, para que possam suportar tudo com paciência. Aleluia. Gente, tornar-se forte com a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. Só quando estamos ligados com Cristo, só quando buscamos a força do Todo-Poderoso, do glorioso Deus, é que podemos suportar tudo com paciência, aguardando no Senhor a resposta. Verso 12, e agradeçam com alegria ao Pai, coração grato, que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Então, não podemos esquecer do sacrifício de Jesus por cada um de nós, porque só através dele nós temos acesso ao Pai. Cristo é o caminho, né? Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós não podemos nos esquecer disso, mesmo diante dos dias maus, né? Mesmo diante de dificuldades, nós precisamos permanecer com as nossas mentes voltadas para o Senhor, permanecendo firmes, confiando que aquele que pagou a dívida por nós, né? Colossenses também vai trazer isso, que Cristo, ele pagou o preço, a dívida, né, que havia no nosso nome. Ele pagou esse preço e nos concedeu liberdade para servi-lo eternamente. Aleluia. A partir do verso 15, ele vai falar sobre Cristo e sobre a sua missão na terra, né? Vai destacar o papel de Cristo na criação do universo e na salvação da humanidade. Alguns irmãos dizem que, alguns teólogos dizem que o verso 15, 16 até o 19 parece um trecho de um hino, né? Mas assim não descaracteriza a palavra do Senhor, né? Que diz assim: Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que se não vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Olha só, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia quando estão unidas com ele. Nós temos vivido um tempo de completa desarmonia e desordem no mundo, porque o mundo está separado de Deus. O mundo não conhece o Senhor. As pessoas não conseguem, né? Não conseguem enxergar essa maravilhosa luz, e nós precisamos brilhar com essa luz, né? Que é de Cristo Jesus, para que eles possam ser alcançados. Só em Cristo poderá haver ordem e harmonia. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho,
que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Então, Paulo aqui, principalmente no verso 20 do primeiro capítulo, ele faz o resumo aí do plano do Senhor, né, para o universo. Ele diz, olha, por meio do Filho, Deus trouxe para si mesmo todas as coisas. Através da morte de cruz, ele traz cada um de nós de volta ao céu, de volta à presença de Deus. Aleluia! Não podemos nos esquecer dele e não podemos deixar que ninguém nem nada venha trazer sobre nós peso, né, de escravidão, longe da verdade da cruz de Jesus. Amém? Ele nos convida a permanecermos fiéis, né? A partir do verso 24, ele vai se apresentar, falar da sua mensagem, do sacrifício que ele tem feito por causa de Cristo, né? E ele fala da sua missão, que também é a nossa missão. A partir do verso 25, no finzinho do 25, diz assim: essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele, a mensagem de Cristo. Essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém, que agora ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. Que segredo é esse? O segredo é este: Cristo está em você. Cristo está em você, o que lhes dá firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Aleluia. Então, porque Cristo está em nós, temos a certeza de que tomaremos parte na glória de Deus. Não podemos nos esquecer disso. Cristo está em nós. Isso é poderoso. Assim, nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Precisamos ter o cuidado em anunciar o Evangelho. Precisamos deixar, né, de anunciar muitas vezes Deus como um carrasco. Né? Nós temos que ter cuidado quando apresentamos o Senhor às pessoas, porque nós vivemos um Deus de amor, um Deus que é amor e que é justiça. Mas nós precisamos cuidar em falar. Tem uma tradução que vai dizer que a nossa palavra precisa ser temperada com sal, né? De forma que saibamos falar com cada um. Nós precisamos saber chegar até as pessoas, né? E se não sabemos, vamos pedir a Deus sabedoria, estratégia para anunciar esse Senhor, né? Esse Deus que é poderoso, né? Esse Deus que é maravilhoso. Precisamos cuidar em anunciar o Evangelho genuíno do Senhor, né? Sem mentira, sem enganação, sem historinhas, mas o Evangelho do Senhor, o Evangelho de cruz, o Evangelho de sangue, mas o Evangelho de amor. Amém? No capítulo 2, Paulo ele continua falando da missão, né, dele e apresenta Cristo como a chave. Olha aí no capítulo 2, o verso 3. Paulo apresenta Cristo como a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Então, se nós queremos ser sábios, se nós queremos saber chegar, saber falar, queremos ser achados entre os maduros, né? Buscamos a maturidade espiritual, buscamos a sabedoria de Deus, o caminho é o conhecimento de Cristo,
Paulo deixa isso muito claro, porque estava sendo apresentada à igreja historinhas, religiões, disse-me-disse, ensinamentos, doutrinas, heresias que afastavam as pessoas do verdadeiro evangelho, né? Começou a criar situações para dizer que poderia se pegar um atalho, né? É Cristo, mas não é só Cristo não, ainda tem mais alguma coisa. E aí Paulo vai dizer, olha, presta atenção, a chave para conhecer a Deus, a chave para o conhecimento e a sabedoria que vem de Deus é Cristo Jesus. Então nós não podemos deixar, né, que nada nem ninguém venha nos afastar desse Cristo. Ele vai falar ainda no capítulo 2, a partir do verso 6, da vida em união com Cristo, né? Ele vai falar de como deve ser a nossa vida. O verso 6 vai dizer assim, ó, portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, sirvam unidos com Ele. Vivam unidos com Ele, perdão. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele. Construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Eu amo esse verso, porque chama a nossa atenção. Né? Chama a minha atenção, a sua atenção, igreja. Você não nasceu em Cristo? Então vive com Ele, unido com Ele, né? Enraizado nele, construa a sua vida, faça de Cristo alicerce, que tudo seja para Ele, por Ele, né? Com o propósito de agradá-lo, de se achegar a Ele, de descobrir mais acerca dele. Não podemos nos afastar deste propósito. Não podemos não podemos nos deixar levar por outra conversa. Precisamos estar atentos. Nós nos distraímos muito fácil, né? O evangelho às vezes parece... A leitura da Bíblia às vezes parece, eu vou ficar lendo, é letra pequena, é um texto grande, é tanta coisa, mas nós temos tantas formas de fazer a leitura dessa palavra, de, né, achegar aquilo que Deus quer. O Senhor, Ele nos dá tantas estratégias. Nós precisamos, amados, conhecer essa palavra para construir a nossa vida baseada nele, mesmo que sejamos, né, taxados como diferentes, né, como, sei lá, acho que parece que não são deste mundo. Graças a Deus que não somos daqui, né? A palavra do Senhor nos diz que nós não somos daqui, nós somos cidadãos dos céus, né? E repito, se já aceitamos Cristo, precisamos viver unidos com Ele, enraizados nele. Precisamos construir a nossa vida sobre Ele, deixando para trás todas as coisas que fazíamos antes. Nós precisamos ter cuidado para que as coisas do passado não tomem lugar nas nossas vidas, na nossa nova vida, para que temos em Cristo Jesus. É uma vida diferente da vida que tínhamos sem Ele. Então não podemos nos deixar levar por situação alguma, e se estamos tentados a isso, precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus, né, que nos ajude, que nos fortaleça, porque Ele é a nossa força. Precisamos pedir ao Senhor, rogar ao Senhor que nos ajude, né, que nos oriente, que nos capacite, que nos dê força para permanecermos olhando somente para Ele. Amém? O verso 13 diz assim: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque não eram judeus e não tinham lei. Mas agora Deus os ressuscitou com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória.
Não podemos esquecer disso. Precisamos estar bem lembrados. Paulo está lembrando a igreja de Colossenses: olha, volta o seu olhar para Cristo. Lembra que foi Ele que se entregou na cruz por você. Lembra que Ele já pagou um alto preço. Chega de viver escravo de coisinhas que são humanas, de coisinhas que são terrenas. Vamos deixar as coisas terrenas e vamos buscar as coisas espirituais, né? Paulo está sempre falando conosco acerca disso. O Senhor está sempre trazendo isso à nossa memória. Vamos deixar as coisas que são desta terra e vamos buscar desenvolver a espiritualidade. Precisamos desenvolver, né, essa ligação com o Pai, alcançando esta maturidade que Paulo deseja que a igreja de Colossenses desenvolva. Certamente, se ele estivesse aqui nesses dias, ele também diria à igreja, igreja evangélica: Deus é bom, né? Crescei na graça e no conhecimento do Senhor. E a todos os nossos irmãos, porque a vida com Cristo é de crescimento, de desenvolvimento, né? O Senhor vai se revelando a nós a cada dia e nós precisamos estar atentos ao seu trabalhar, porque tudo é para a glória do seu nome. Amém? Capítulo 3. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Eu gosto de ler os versículos para que os irmãos não achem que eu estou falando aqui coisas de mim mesma, né? Nós precisamos ter o cuidado de trazer a reflexão, trazer a palavra a essas pessoas, porque essa palavra que alimenta, não são as minhas palavras, mas a palavra de Deus que alimenta o nosso espírito, né? Então, Paulo ele está falando sempre conosco que precisamos pensar nas coisas do alto. Vamos pensar nas coisas do alto, amados, né? A partir do verso 5, Paulo vai dar instruções práticas a respeito de como o cristão deve viver. Ele vai comparar a vida velha com uma roupa usada que o cristão tira para se vestir com a roupa nova, né? E nós precisamos ter o cuidado de deixar as coisas que fazíamos antes. Essa é uma preocupação nossa, não é para maquiar o exterior. Isso é muito importante. Quando eu lia, né, estava revisitando Colossenses, eu pensava acerca disso. Não adianta dar uma repaginada no que é exterior, porque o Senhor ele nos contempla no mais íntimo do nosso ser. Ele vai onde ninguém pode ir. Então, não adianta eu mudar a minha forma de vestir, não adianta eu mudar o programa que eu assisto, não adianta eu deixar de falar aquilo que eu falava, mas na minha mente eu permanecer xingando, mas no meu desejo, no mais íntimo do meu ser, eu querer estar fazendo aquela outra coisa. Nós precisamos ter a vida transformada verdadeiramente, né? Quando Paulo faz a comparação aqui com a roupa, ele não está querendo dizer é só trocar a vestimenta e está tudo certo, não. Nós precisamos ser transformados verdadeiramente, porque nós temos uma vestidura espiritual e é essa vestidura espiritual que nós vamos limpando quando vamos transformando a nossa vida. Se nós não fazemos esta limpeza no que é espiritual, né, não adianta de nada estar na igreja todo dia. Fazer de conta, né, que é crente, que é cristão, que é discípulo de Cristo, enquanto está em quatro paredes. Precisamos permanecer como filhos de Deus, que somos unidos com Cristo, porque aceitamos a Cristo e vivemos para Ele. Então, a nossa transformação ela precisa ser real. Não basta ser da boca para fora, porque aquele que faz assim, pensando que engana a Deus, apenas engana a si mesmo. A própria palavra de Deus já nos diz isso. Né? Nós precisamos cuidar em viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Paulo também vai citar isso. A nossa carne luta com o nosso espírito o tempo todo.
nós precisamos alimentar o nosso espírito para que vençamos essa batalha contra a nossa carne. Né? Se nós passarmos a alimentar mais a nossa carne, hoje só um pouquinho, não tem problema não. Aí amanhã só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Amados, o pecado, ele separa o homem de Deus. Né? Vamos lembrar aí quando nós trabalhamos com as crianças. O pecado, ele levanta um muro que nos afasta do Senhor. Se eu começo a fazer uma coisa errada aqui, ninguém viu não, faço outra, não tem problema não. Daqui a pouco eu já nem me lembro das coisas que eu aprendi com o Senhor. E começa a ter uma vida completamente desordenada. Nós já vimos aqui que a vida é em Cristo. Né? Se as coisas estão fora da ordem, é porque Cristo não está mais presente. Nós precisamos compreender que o pecado nos separa de Deus. E nós precisamos escolher sempre deixar o pecado. Deixa o pecado. Deixa o pecado pela sua vida. Para que você tenha uma vida verdadeira em Cristo Jesus, nós precisamos deixar o pecado. Nós precisamos deixar as coisinhas que fazíamos antes, né? Paulo está nos alertando nesta noite. Vamos viver. Você que aceitou a Cristo Jesus como Senhor, viva unido com Ele. Esteja enraizado nele. Construa sua vida sobre Ele. E se torne mais forte na fé, como foi ensinado a você. E em tudo dê graças. Nós precisamos ser gratos a Deus por todas as situações. Paulo vai dizer no verso 5, capítulo 3, portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, lembra lá de Gálatas, nós vimos, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões mais, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa destas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isso. Deixa pra lá, deixa pra trás, esquecem da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Aleluia. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Aleluia. Não há mais separação. Através de Cristo, qualquer um pode se achegar a Deus. Verso 12. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Lembra lá da marca? Você foi marcado pelo Senhor. Você é propriedade exclusiva de Deus. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros, Jesus. E perdoem uns aos outros. Caso alguém... Paulo, ele traz aqui recomendações importantíssimas para a nossa vida cristã. Precisamos ser agradecidos. A mensagem de Cristo precisa estar viva em nós. E precisamos ensinar, viver instruindo uns aos outros. Precisamos ter cuidado com os nossos irmãos, né? Para que eles também permaneçam crescendo em Cristo Jesus. A partir do verso 18 do capítulo 3, Paulo vai trazer recomendações para a família, para os lares cristãos. Vai falar com as esposas, com os maridos, com os filhos, com os pais, né, com os escravos e com os donos dos escravos, né, que não é mais uma
realidade nossa, graças a Deus, mas quando se referem a escravos, vamos pensar aí também nos empregadores e nos empregados, né? Que nós possamos respeitar os nossos irmãos, respeitar aquele que é o patrão, né? Aquele que é o empregador, que ele respeite o empregado como aquele que também vai morar no céu. Que haja respeito, que haja amor acima de tudo, porque isso é viver a vida de Cristo, né? Ele vai dizer, orientar o esposo e a esposa que obedeça ao marido, o marido que ame a esposa e não seja grosseiro com ela, que os filhos devem obedecer sempre o pai e a mãe, e que os pais têm o dever de não irritar os filhos, para que não fiquem desanimados. Né? Nós precisamos ter esse cuidado aí, a família, um cuidando do outro, lembrando que o céu é para todos. O céu é para pai, o céu é para mãe, o céu é para filho. Todos nós estaremos juntos. E lá em cima não vai ser pai, vai ser mãe, vai ser filho. Então nós precisamos considerá-los como irmãos em Cristo antes de fazermos qualquer coisa. Amém? Louvado seja Deus. Essa foi uma grande verdade que o Senhor trouxe ao meu coração e que mudou a minha vida. A forma como eu passei a ver, né, o meu esposo, a forma como eu passei a ver os meus filhos e o nosso relacionamento na nossa casa. Essa é uma verdade espiritual que precisa ser levada a sério, né? O céu, a gente diz assim, o céu é da minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas eu não trato a minha família como aqueles que são cidadãos do céu, né? É uma incoerência. Eu preciso ensiná-los a viver como cidadãos dos céus. Eu preciso tratá-los com respeito que todo cidadão do céu merece ter. Eu preciso me lembrar que ele tem um Pai poderoso sobre ele, o mesmo Pai que eu, e que ele não aceita a injustiça, né? Paulo também vai falar isso sobre os Colossenses, que o escravo entenda que ele precisa fazer tudo não como que é o Senhor, mas como a Deus, né? É muito interessante isso. Escravos, em tudo obedeçam àqueles que são seus donos aqui na terra. Não obedeçam só quando eles estiverem vendo vocês, procurando com isso conseguir a aprovação deles. Mas obedeçam com sinceridade, por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Esse também tem que ser o intento do nosso coração, né? Fazer tudo para a glória de Deus. Fazendo tudo não como que a homens, mas como que ao Senhor. Também foi uma verdade libertadora na minha vida, né? Porque eu vivia assim, fazia muitas coisas e esperava que as pessoas me dessem uma resposta. Eu esperava que as pessoas dissessem algo, eu esperava o reconhecimento, né? E aprendo com o Senhor que quando eu faço para o Senhor, é o Senhor que vai me recompensar. Essa é uma verdade que também trouxe um alívio para a minha vida, para a minha alma, né? Porque eu sei que o Senhor está vendo todas as coisas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. O verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. E quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz, pois quando Deus julga, Ele não faz diferença entre pessoas. Né? Então, donos de escravos, sejam justos e honestos com a maneira de tratar os seus escravos. Lembrem que vocês também têm um Senhor no céu. Então, aí é uma reflexão interessante, importante que nós fazemos. Muitas vezes desprezamos esse trecho porque consideramos que não há mais escravo e Senhor, mas precisamos trazer isso para as nossas vidas. Né? Isso é libertador. Todo trecho da palavra de Deus é libertador. Faz mudança, traz mudança para a nossa vida, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E o Senhor sabe como trabalha conosco através da sua palavra. Aleluia. Eu quero encerrar com o capítulo 4, quando Paulo vai trazer o conselho acerca da oração. Verso 2. Continuem firmes na oração,
sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Nós já falamos sobre oração hoje lá no capítulo 1, né? Eu devo orar segundo a vontade de Deus, pedindo ao Espírito Santo de Deus que me revele a vontade do Senhor e me dê sabedoria para conduzir a minha vida. Orem. Aí Paulo pede oração. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem que trata do segredo de Cristo. Nós precisamos atentar e orar para que o Senhor crie oportunidades nesses tempos, né? Que o Senhor nos dê estratégias para anunciar o seu evangelho, anunciar a sua mensagem. Nesses tempos, os corações estão sedentos. Nós precisamos nos dispor. Certamente o Senhor, Ele nos dará essa oportunidade, né? Eu falava isso com Márcio hoje, que o Senhor, Ele cria situações, Ele permite situações para nos usar, para alcançar outros, né? Onde quer que estejamos, precisamos estar atentos à voz do Senhor, ao comando do Senhor e à missão que recebemos do Senhor. Nós já falamos sobre isso hoje. Paulo, ele considerava que a missão que ele recebeu era importantíssima. E não importava que ele estava preso em cadeias. Ele anunciava o evangelho do Senhor, mesmo preso em cadeias, né? Nós hoje estamos vivendo isolamento social, né? E precisamos buscar do Senhor essa estratégia, porque Paulo não se permitiu estar preso, apesar de estar preso em cadeias. Que nós também possamos aprender com ele, que nós possamos anunciar o evangelho do Senhor Jesus, né? Que nós possamos anunciar que o Senhor, Ele reina, que Ele vive, né? Que Ele cura, salva, liberta, que Ele morreu na cruz por nós, né? Mas não ficou morto, ressuscitou para nos conceder vida eterna. Essa é a mensagem que nós precisamos anunciar, mesmo vivendo isolamento social. Vamos aproveitar, né, as nossas redes sociais para estar mandando mensagens, louvores, né? Louvores que tenham nascido assim em Deus. Nós precisamos ter cuidado também com aquilo que ouvimos, né? Precisamos estar anunciando o Senhor. Sou muito grata a Deus por essa oportunidade, por essa porta que Ele abriu para que eu pudesse continuar estudando com os irmãos, né, acerca daquilo que Ele tem nos ensinado. Ele diz no verso 4, portanto, orem para que o segredo de Cristo seja bem conhecido, né? Estar orando, pedindo ao Senhor que levante, que sustente os missionários, o Senhor que sustente as igrejas, né? Nesse tempo de isolamento social, quando poucos irmãos vão à igreja, né? Quando os pastores estão buscando estratégias para estar cuidando dos irmãos, que nós estejamos orando pelas lideranças eclesiásticas, né, as autoridades eclesiásticas, para que nós não nos afastemos, mas possamos funcionar como corpo ajustado, ligado em Cristo. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem. Olha aí. E aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Essa é uma mensagem do céu. Entendeu, né? Sejam sábios na maneira de agir com os que não creem. E aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto. E que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Eu quero encerrar aqui o restinho falta ainda alguns versos da carta, né? Entre o versículo 7 e o verso 18, Paulo vai ali citar algumas pessoas, fala sobre as pessoas que estão com ele, né? Mas o que nós gostaríamos de compartilhar com a igreja acerca da carta de Colossenses era isso. Vamos ficar firmados no Senhor, né? Paulo, ele traz aí um apelo que nós precisamos tornar prática aquilo que nós já somos pela graça de Deus. Uma vez que somos cristãos,
né, ressurretos com Cristo, devemos manter a nossa vida com Cristo, né? Que a paz de Deus, a paz de Cristo deve governar, arbitrar e julgar todas as circunstâncias da nossa vida. Que a paz de Cristo possa governar, arbitrar e julgar todas as circunstâncias da minha e da sua vida. Que a palavra de Deus, que esta palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite, traga transformação real às nossas vidas. Amados, não há quem possa se aproximar de Cristo e não sair transformado. Se você, né, tem buscado ao Senhor, certamente você tem sido transformado por Ele. Então vamos anunciar aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus, né? Que permaneçamos firmes, constantes no Senhor, compreendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Nós cremos e confiamos que o nosso Deus continua no controle das nossas vidas e que Ele fará sempre aquilo que for melhor. Nós não temos a pretensão de estar na direção das nossas vidas, porque nós temos dono. Nós somos fomos marcados com o selo de Deus, somos propriedade exclusiva dele e precisamos desfrutar deste cuidado. Que maravilha não poder mandar na minha vida. Quem manda em mim é o Senhor e Ele tem todo o poder. É o Todo-Poderoso que está sobre a igreja, que está sobre a minha vida, que está sobre a sua vida, né? E certamente Ele fará o que for melhor para sempre. Eu quero convidar os irmãos a estarem estudando ainda Colossenses na próxima quarta-feira, segundo a vontade do Senhor, né, pela sua misericórdia, estaremos aí estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, tá certo? É uma carta um pouquinho maior do que a de Colossenses, né? Estudem em casa. Se vocês tiverem dúvida, mandem para mim no Zap. Vamos compartilhar aquilo que temos aprendido com o Senhor, né? Estou com saudade de vocês, mas estou assim, crendo que quando isso tudo passar, vamos fazer uma grande festa para celebrar o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Amém? Eu quero orar com você antes de encerrarmos, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, a Ti a glória para sempre. Te bendizemos, Paizinho, porque Tu és sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu infinito amor, pela Tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Continua, Senhor, em nome de Jesus, provendo o pão quentinho para nós, este pão que desce do céu e que transforma as nossas vidas. Não queremos mais, Senhor, estar com a roupagem velha, mas queremos a cada dia receber, meu Pai, a limpeza na nossa veste, a roupagem nova que vem do Senhor. Meu Senhor, nós queremos a cada dia crescer contigo e nos acharmos, Senhor, na estatura de varões perfeitos quando o Senhor vier. Paizinho amado, queremos te apresentar toda a tua igreja na terra. Visita cada líder, meu Pai espiritual, visita cada membro da tua igreja, cada um que faz parte do corpo de Cristo, abençoe seus filhos. Também te apresento, Pai, aqueles que ainda não te conhecem, que estão em escuridão, que estão em trevas, que estão desolados, desesperados. Ó Senhor, em nome de Jesus, fala aos seus corações nesta noite, em nome de Jesus, porque assim como o Senhor traz a paz ao meu coração, eu sei, meu Pai, que se eles fizerem a escolha certa, a paz também encherá os seus corações. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar cada pessoa que está passando por situação difícil, de enfermidade. Meu Pai, visita aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão trabalhando, Senhor, todos que estão, meu Pai, trabalhando, Senhor, para trazer curas às pessoas, meu Pai, nesta terra. Te apresenta as autoridades, meu Pai, cada líder das nações. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, dê sabedoria
a cada autoridade, Pai, em nome de Jesus, para que possam cuidar do seu povo. Meu Deus, nós queremos te apresentar, Senhor, cada um, meu Pai, que acompanhou esta transmissão. Visita as suas casas, abençoe-os com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Nós somos gratos a Ti por tudo, Paizinho, e confiamos que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nos dá fome e sede da Tua palavra, para que possamos crescer a cada dia e nos achar desenvolvidos e maduros, segundo a Tua vontade. Nós te agradecemos por tudo, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero agradecer aos irmãos que nos acompanharam, a irmã Sara, a Gleide, Clara, a Jennifer, a Bispa Emília, Karine, Jussi, todos os irmãos que estiveram aqui, Karine Vidal, que Deus abençoe, os outros que entraram, que precisaram sair por qualquer situação, que estão acompanhando aí a transmissão, que Deus em Cristo os abençoe, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do doce Espírito Santo seja com todos nós para sempre. Amém. Tchau. Até quarta.